Hoje eu vou fazer essa palestra com um tema diferente. Ela está chateada com o cachorrinho, assim mesmo. Ciúme. Pessoal, receba bem o trovão. Então, na realidade, essa palestra é exatamente para estimular, para que possamos conversar, tá? Eu não estou aqui para ser um palestrante, ficar falando, não, é uma conversa. Eu vou simplesmente, a gente vai conversar, eu vou ter um tema, vou trazer algumas das minhas visões, tá? Meu ponto de vista, e gostaria de ouvir de vocês também. Gostaria que todo mundo pudesse participar, ajudando, para que a gente possa agregar bastante informação, para que todos possam sair daqui com uma visão diferente de algumas coisas, que às vezes quando a gente entrou, a gente tinha, principalmente da nossa Umbanda, né? Então, vou fazer uma oração inicial, pedindo para que a gente possa abrir esse trabalho de hoje. Peço que todos vocês possam agora fechar seus olhos, elevar seu pensamento ao nosso Pai Maior, respirar profundamente para acalmar um pouco o nosso anjo de guarda, para que possamos estar conectados com essa energia do ambiente. Pai, gostaria de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui em Teu nome, para que possamos realizar mais um trabalho, Pai, sempre sendo servos da Sua vontade e do Seu amor. Peço, Pai, que o Senhor possa derramar toda a Sua luz através de todos nós, através dos nossos guias e mentores, dos nossos orixás, através de toda essa energia e essa egrégora que é formada no nosso tujal. Peço, Pai, toda a Sua proteção e Suas bênçãos para o trabalho de hoje, que possa estar intuindo todos que estão aqui para que possamos realizar agora um bate-papo maravilhoso, que possa agregar conhecimento para todos nós, que todos que entraram aqui hoje, que possam sair daqui melhores do que quando entraram, tanto encarnado como desencarnado. Que esse trabalho possa acontecer na mais perfeita ordem e dou por isso iniciado esse trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje eu trouxe esse tema, existe a pílula mágica na Umbanda, porque é uma coisa que eu vejo não só na Umbanda, tá? Mas em vários locais que eu vou, isso vem na minha cabeça. As pessoas muitas vezes não conseguem entender o que é as religiões, não só a Umbanda, eu vou falar da Umbanda porque é o que eu entendo, mas em todas as religiões, muitas vezes a gente vai lá procurando a pílula mágica. A gente vai lá para procurar o que pode nos favorecer, né? Então eu vou começar, né, com esse tema falando sobre a pílula mágica. O que seria, na minha visão, a pílula mágica, né? Na minha visão, a pílula mágica é a realização das minhas vontades ou desejos. Então, quando eu falo em realizar minhas vontades e desejos, a maioria das vezes, quando a gente vai no centro pela primeira vez, a gente vai o quê? Porque a gente está com algum problema que a gente precisa resolver, né? Então, a primeira coisa seria a solução dos meus problemas, e é sempre meus, né? Eu não falo, eu vejo sempre o meu lado, eu preciso resolver o meu problema. Então, isso é uma coisa importante, a gente começar a pensar: será que é assim que funciona? Será que isso é bom? Será que isso é certo? O segundo ponto é a prosperidade material. Então, a gente precisa sempre ter coisa, né? Eu quero ter um carro zero, eu quero ter uma casa maravilhosa, eu quero ter muita coisa. Isso é errado? É certo? Então, a gente vai entender isso no futuro. O sucesso, todo mundo quer ter sucesso. E o sucesso vai chamar exatamente de poder. Será que com isso vai ser bom ou ruim? Não sei. Então, acho que a gente precisa entender agora a parte religiosa, né? Porque a gente está falando das coisas materiais. Então, para a gente agora começar a entender um pouco dessa parte religiosa, eu botei, para mim, na minha visão, que é Umbanda, né? Então, eu vou falar da visão do Tujal, que é a casa onde nós estamos, sobre o que é Umbanda. Então, para mim, não, a Umbanda seria a fé, né? Então, a gente fala a fé, mas fé é uma coisa muito vaga. Por quê? Se a pessoa só tiver a fé, o que acontece? Muitas das vezes ela vai ser fanática, porque ela vai levar essa fé para o poder, para uma coisa muito mais autoritária, de querer impor o que ela acha que é certo. Então, a fé sozinha, ela resolveria os nossos problemas? Seria uma boa religião, se fosse uma religião só da fé? Não, né? Então, a gente precisaria ter o quê? O amor. Então, se a gente juntar a fé com o amor, a gente já muda de figura. Porque o amor já é uma coisa que vai fazer com que a gente não tenha essa soberba, essa de, não, eu vou ter que pensar, né? Como o nosso próprio Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? A fé, né? E amar o próximo como a ti mesmo, é o amor. Então, se a gente começar a ponderar a fé e o amor, a gente já começa a ver que a coisa já começa a mudar. Mas mesmo assim, só com a fé e o amor, será que a gente conseguiria fazer todos os objetivos que é de uma religião? Aí eu entendo que não, eu entendo que a gente precisa ter o conhecimento. Porque a fé e o amor sem conhecimento, será que vai ajudar? Será que a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo? Será que a gente vai conseguir ajudar o nosso próximo, como é o que a gente prega na nossa religião? No meu ponto de vista, não. E aí, com o conhecimento, a gente tem que ter a justiça. Por quê? Porque se a gente tiver tudo isso e não tiver a justiça,
a gente não for justo, a gente vai começar a ser um tirano, porque a gente vai ter conhecimento, vai ter a fé e o amor para quem a gente vai direcionar. Não vai ser o amor ágape, como a gente chama, né, para todos. Então precisamos ter a justiça, que é para exatamente balizar toda essa nossa fé e esse nosso amor. A lei. Por quê? Se eu tiver justiça sem cumprir ela, também não adianta de nada. Eu preciso de alguma coisa que faça cumprir a justiça. Então temos a lei. Por isso que a gente fala, os marginais, porque são a margem da lei. Então a gente precisa que essas pessoas que estejam à margem da lei, volte para o caminho, volte para a lei. Então nós temos a lei. Com isso nós temos a evolução. Porque se a gente conseguir seguir todo esse ciclo, nós vamos estar evoluindo. E a evolução é o quê? É um passo de cada vez. E a gente cada vez aprender mais a ter fé, a amar, a ter conhecimento, que é o estudar, o buscar, a sabedoria, a justiça, a gente ser mais justo conosco mesmo. Muitas vezes a gente não é justo conosco. A gente nos julga de formas, às vezes, que não é cabível. Muitas vezes a gente poderia ser mais tolerante conosco para poder ser mais tolerante com os outros. A lei, que é exatamente a gente colocar isso em prática, essa justiça, com isso a gente forma a evolução. E por último, a gente tem a geração. Mas o que seria a geração, então? Se a gente já falou de tudo isso, a geração é exatamente o que o Jesus falou, né? Nascer de novo. O que é o nascer de novo? É nos renovar. É nos dar essa permissão de sermos pessoas diferentes a cada dia. A cada dia nós podemos melhorar. Então, a Umbanda, ela traz isso. Para mim, a Umbanda é isso. Então, a gente quando fala, né? Isso é uma visão de Rubens Saraceni, que trouxe na Umbanda Sagrada, tá? E a visão dele eu achei fantástica. Mesmo eu não concordando com tudo que ele fala, isso eu achei fantástico, porque ele deu emoções e sentimentos para as forças do universo. Aí ele falou que a fé é exatamente nosso pai Oxalá e o Logunã, que seria o tempo, seria tudo, todo o início da coisa. É o nosso regente da Umbanda. O amor seria a nossa mãe Oxum e Oxumaré, que é exatamente a mãe Zona, a nossa mãe Oxum, aquela mãe do amor, né? O conhecimento seria o nosso pai Oxóssi e nossa mãe Obá, que traz exatamente esse conhecimento, de trazer a fartura para a nossa religião, para o nosso coração. Né? A justiça, que é o nosso pai Xangô e nossa mãe Agunitá, que traz exatamente essa parte do justo, da gente ser mais justo, né? E é o equilíbrio, porque a justiça vai trazer o equilíbrio, que a gente saiba andar no caminho correto. A lei, que é de nosso pai Ogum e nossa mãe Assá, que é quem faz tudo se movimentar, tudo entrar no caminho. A evolução, que é exatamente de nosso pai Omulu e nossa mãe Nanã, que é exatamente o que faz com que as coisas andem. E a geração, que é de nossa mãe Iemanjá, que é a mãe de todos, né, como a gente chama, a mãe das cabeças, e o nosso pai Mauaê, que é exatamente quem renova a cura. Com isso tudo, eu tiro na minha visão, do meu ponto de vista, eu tiro uma coisa muito importante. Então, o que seria a Umbanda? Né? Eu falei de alguns dos sentimentos da Umbanda, mas para mim o que seria a Umbanda? A Umbanda para mim é benevolência. O que é a benevolência? A benevolência é a gente ajudar o próximo sem julgar ele. Que isso para mim é mais difícil. Nós julgamos todos nós, se nós julgamos a nós mesmos, imagina o próximo. A gente sempre se acha se o próximo é bonito, é feio, fez errar, não. Ele está passando por isso porque ele errou. Então, eu não vou ajudar. É muito fácil a gente pesar isso. Agora, uma pessoa, às vezes, que a gente acha que é boazinha, que a gente não sabe o passado dela, a gente ajuda. Não, coitada, é uma pessoa maravilhosa. Tem uma coisa que eu fico muito triste quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu tiro a minha roupa do corpo e dou para ela, porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu falo, você está totalmente equivocado, porque você não entendeu nada. Jesus, quando falou, amar é o próximo, como a ti mesmo, se você tirar a tua roupa e ficar no frio e dar para outra, você não está se amando. Você se equivocou, irmão. Agora, se você dividir a sua roupa com ela, poxa, às vezes dá uma roupa maior, eu dou a minha calça e fico com a minha blusa aqui, os dois se cobriu do frio. Então, nós precisamos rever os pensamentos, pelo menos isso eu tento fazer comigo todo dia. Será que a gente, às vezes, pensando de uma forma diferente, não seria o que o nosso Pai quer? Que a gente passe a ser benevolente, a ter boa vontade de ajudar o nosso próximo sem julgar ele. E aí, o segundo disso é a disciplina, né? Porque também, se a gente for benevolente, vamos ajudar todo mundo. Mas se eu não tiver disciplina para isso, eu vou ajudar um dia, 2 dias, no terceiro que acontece, eu estou cansado. Já ajudei muita gente agora, então a gente precisa ter uma disciplina. Por quê? Eu não posso ajudar 100 pessoas hoje e amanhã não ajudar nenhuma. Eu preciso então ajudar hoje 10, amanhã ajudo mais 10, porque eu vou chegar muito mais longe com isso. Então nós precisamos ter disciplina. Então a Umbanda ela precisa ter disciplina. A humildade. Porque se isso tudo, se eu não tiver humildade,
eu sou benevolente, tenho disciplina, passo de 10 em 10, mas eu vou querer fazer como? Eu vou querer fazer alguma coisa que me engrandeça. Então, o que Jesus falou, dê com uma mão que a outra não saiba. Mas eu vou cumprir isso, de que adiantou? Eu vou fazer as coisas para quê? Para ficar no holofote. Eu quero ser visto, então eu vou fazer as coisas para me aparecer. Bota ali, câmera, vou para a televisão, não adiantou de nada. Então, isso não é um bando. E a outra coisa é a simplicidade. Por quê? Porque mesmo que eu faça com humildade, tudo bonitinho, se eu não for simples, eu queria pegar o mundo todo. Quando eu só vou fazer, quando eu tiver condições de fazer para o mundo todo. Porque se eu fizer só para o Lúcio, não, bando, isso não pode ser. Não, um bando é simples. Se a gente pode fazer para ajudar o nosso irmão aqui, a gente vai ajudar ele. Se a gente puder ajudar 10 irmãos, a gente vai ajudar 10. Se a gente puder ajudar 100, 100. Mas se eu puder ajudar só um, eu vou ajudar um. Eu não vou deixar de ajudar porque eu só posso ajudar um. E isso tudo vai fazer o quê? A caridade. Que é exatamente o que o nosso irmão falou. O caboclo das 7 cruzilhadas, que foi quem fundou a Umbanda na minha visão. Tá? Ele falou exatamente que a Umbanda seria a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. E aí muita gente, as pessoas não entendem o que é a caridade. A caridade não é a gente dar dinheiro, não. A caridade muitas vezes é você dar um ombro para a pessoa desabafar, mesmo sabendo que ela está toda errada, do que você dar o dinheiro para ela, porque o dinheiro não vai trazer, às vezes, o que ela precisa, que ela tirar aquilo de dentro dela, essas sombras. Então, para mim, isso é Umbanda. Isso, na minha visão, é Umbanda. E aí, com essa visão que a gente acabou de falar, a gente já começa a pensar, né? Será que aquelas coisas que a gente falou antes da pílula mágica se encaixaria nisso? A parte material? Então, vamos entender agora, eu falei como a Umbanda, na nossa visão, para Deus, né? Agora, como Deus age na nossa vida? Então, vamos ver isso. Então, Deus, primeiro que Ele não age, Ele reage na nossa vida. Através das suas leis. Então, Deus criou leis, Ele não tem como ficar atuando em cada um de nós, então Ele tem leis que regem todo o universo para Ele. Como seriam essas leis? São várias. Se a gente for na internet, a gente vai ver que tem leis universalistas, leis divinas, tem várias leis. Só que eu tenho algumas leis que eu considero como de suma importância para o nosso dia a dia. A primeira lei é a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa que é maravilhoso. Quando eu falo para você, você pode fazer o que você quiser. Você já dá aquele sorriso, né? Então agora eu vou pegar essa cadeira e vou jogar para o alto, porque eu posso fazer o que eu quero. Pode. Todos nós podemos. Agora, se eu pegar essa cadeira e jogar em cima do meu irmão Lúcio, vou usar você como referência, tá? Você, o nosso irmão Lúcio, ele vai pegar a cadeira e vai jogar de volta em mim. Mas é o livre-arbítrio. Eu joguei. Tá bom? Então, acho que a gente tem que começar a pensar. O livre-arbítrio é bom? Mas precisamos saber até quando ele pode ir, até quando podemos utilizar esse livre-arbítrio. E aí, para isso, Deus, como perfeito que Ele é, que não é igual a gente, criou outras leis, para que possamos nos entender. Para isso, Ele criou a lei da atração, também a lei da afinidade. Aí, essa lei eu acho maravilhosa, porque se eu faço coisas erradas, eu atraio para mim quem? Quem gosta de fazer a mesma coisa que eu. Se eu faço coisa boa, atrai quem gosta de fazer. Então, se eu pegar e ajudo o meu próximo, eu atraio para perto de mim quem? Quem queira me ajudar. Por quê? Porque eu ajudo o próximo, quem vai estar. Se eu faço mal para o meu próximo, quem é que eu atraio para perto de mim? Quem faz mal para o meu próximo. Vai fazer mal para mim. Isso é simples, gente. Mas só que a gente às vezes não consegue entender isso. Então eu tenho livre-arbítrio. Tenho. Mas o que você faz, você vai atrair alguém igual a você. Então será que o que a gente está fazendo é bom? Será que a pílula mágica vai resolver então o meu problema? Então, vamos lá, vamos seguir. Tirando isso, vem a lei de causa e efeito. Aí piorou um pouco mais. Porque além de eu atrair pessoas que já não são boas, quer dizer que se eu fizer uma coisa, eu vou receber aquela coisa em algum momento com a mesma intensidade. Não quer dizer que se eu fiz uma coisa para você, você vai fazer para mim. Não, você pode não fazer nada, mas o Marcelo vai fazer para mim, porque ele é afim a mim. A lei da afinidade. Então, a lei de causa e efeito é perfeita. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos ter essas leis muito claras na nossa cabeça. E a última lei que eu gosto de falar é a lei da evolução. Ele fala assim, a evolução, né? O que seria a evolução? Se nós conseguirmos entender as leis, nós vamos entender que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele não poderia deixar com que nós ficássemos igual um pai não deixa o filho ficar fazendo um monte de ermice, né? Ele sempre vai chegar e vai tentar fazer alguma coisa para ajudar, né? Só que muitas vezes a gente não consegue, vamos supor. Eu mesmo tenho agora já uma filha de 22 anos, filho de 29. Não tem como eu chegar para eles agora e pôr o que eles vão fazer. Mas eu tenho como ajudar eles. Se eu ver que eles estão no caminho errado, eu posso orientar eles de alguma forma. Como Deus faz isso? Com a lei da evolução. Por quê? Ele botou junto com nós quem? Nossos guias e mentores. Eles estão conosco a todo instante, nossos guias e mentores.
E esses nossos guias e mentores, eles servem para quê? Para nos orientar. Então, às vezes a gente está todo errado, faz um monte de besteira, está todo negativado, não estamos nem aí. Mas você vai ver que numa hora qualquer, você vai sentir aquela coisa no seu coração, mesmo que seja para falar, nem com Deus, eu não acredito em Deus, mas eu preciso falar com alguém, eu vou para o templo, vou falar com um cachorro. Poxa, eu estou tão mal, preciso de ajuda. Nessa hora o teu mentor está abrindo só esperando tu dar aquela brechinha, que é você mudar a sua energia. Então quando você muda um pouco a sua energia, ele consegue chegar próximo de você e ele vai começar a colocar pensamentos na sua cabeça, sutis, mas que se você continuar naquela vibração de querer mudar, você vai conseguir. Então essa é a lei da evolução. Precisamos estar evoluindo. Então na evolução é a mesma coisa quando a gente fala da evolução do mundo. Como Deus é perfeito, se a gente pensar na evolução maior que a evolução dos mundos, o mundo evolui, certo? Se a Terra evoluir, como estamos falando, nós estamos mudando o nosso planeta, né? De provas e expiações para regeneração. Então, tudo bem. Se a gente acredita nisso, vamos dizer que nós ainda não aprendemos a lição. Quando a gente reencarnar, não vai reencarnar na Terra, vamos encarnar em outro planeta. Que é um planeta que está entrando agora em provas e expiações. Imagina só, a gente já está quase no final de um ciclo, vamos pensar numa escala de 1 a 10, só para... Isso não existe, tá, pessoal? Só para que a gente possa ter uma alegoria, de 1 a 10. Nós estamos hoje no 8, mas precisava estar no 10 para passar para o outro. A gente vai para um planeta que está no 1. Você imagina a diferença que vai ser daqui para o outro. Aí você imagina, aqui eu taco pedra no cachorro, eu xingo o meu irmão, faço umas coisinhas bobas assim, mas já está errado, não consegui alcançar, não fui para o outro. Quando eu for no outro, o pessoal lá não taca pedra no cachorro não, o pessoal lá come o cachorro. Entendeu? O pessoal mata você se você olhar feio. Você vai chegar lá, você vai ficar como? Horrorizado. Meu Deus do céu, como pode isso? Não. Você vai querer o quê? Ajudar aquele pessoal, para que eles melhorem. Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Trazendo para perto de você quem? Os espíritos afins. Você está evoluindo, você está querendo melhorar, você está puxando energia boa. Isso vai fazer com que você o quê? Cresça. Lei da evolução. É Deus agindo na nossa vida pelas suas leis. É Deus agindo na nossa vida simplesmente. Nada ele faz demais. Já tem a lei pronta. Ele é perfeito. Então nós vamos dar um exemplo aqui muito claro. A lei do livre-arbítrio, né? Vamos começar do início. Então, o livre-arbítrio. Hoje vai ter sessão aqui. Começamos já a nossa palestra. Daqui a pouco vai ter uma sessão de guardiões maravilhosa. Mas vamos dizer que o nosso irmão Átila lá, que é uma pessoa complicada, a gente sabe disso. Então, por isso que eu vou até dizer. Ele gosta de uma festa. Adora uma festa. Hoje ele teria uma festa junina maravilhosa para ir, porque está terminando já o mês, senão não vai poder ir outro mês. É a última vez que ele poderia ir. Aí ele pensa assim, tu já tem de 15 em 15 dias. Para que eu vou lá hoje? Se eu posso ir numa festa junina? É livre-arbítrio dele? Ele pode ir na festa junina? Muito bom. Ele vai, não pode ir no Tujal não. Deixa aquele pessoal lá no Tujal, eu vou ir para a minha festa junina. Tudo bem, até aí está tudo ok. Então, bom, tudo bem. Ele foi para a festa junina dele, e nós estamos aqui no Tujal, mas ele está na festa junina. Só que o mentor que chega na festa junina foi de carro, né? Porque lógico, não vai ir a pé, vai de carro, andava com o carrão agora, chegou lá com o carrão, tudo beleza, vai beber uma cervejinha, né? Na festa junina, quentão, vinhozinho, aí foi. Na hora de ir embora, ele tem uma opção de deixar o carro lá, pegar um Uber, né? Porque ele já bebeu, né? Mas não, ele tem o livre-arbítrio, gente. O livre-arbítrio dele diz que ele está bem, que ele vai dirigir o carro dele. O carro é dele, é o livre-arbítrio dele. Ele vai pegar o carro para dirigir. Só que aí ele esqueceu que tem a lei da atração. Quando ele estava lá na festinha, bebendo aqueles negocinhos, entendeu? Não, a lei da atração, ele já vai estar lá, ele já estava lá na festa, já bebendo um negocinho, já feliz da vida, já com os amigos dele, quem ele atraiu? Quem ele atraiu? Tinha um monte de espírito que não gostava dele, porque ele é uma pessoa complicada, às vezes os espíritos já estavam só esperando a oportunidade, só que ele vibra aqui no alto, né? Um cara chato, gosta de estar junto com os guias dele, fazendo uma caridade lá naquele centro, ele não conseguiu fazer nada. Aí quando ele foi para a festinha, já bebeu, já descontraiu, já fez uma besteirinha, pensou uma besteira, aí esses espíritos aproveitou o quê? Já tinha lá um irmão Lúcio também, que já pisou no pé dele, ele já foi esse Lúcio, ele pisou no meu pé só porque eu não fui lá para o centro. Ele também não foi, mas ele pisou no meu pé dele, eu sei que foi isso. Já baixou a vibração dele. Quando baixou a vibração dele, quem se afinizou a ele? Esses amiguinhos, que eram afins já. São pessoas que têm já um problema, que são espíritos que estão ainda, como a gente chama de obsessores. Quando eles afinizaram, ele, na hora de ir embora, ele pensou ainda, né? Não precisa de carro. Deixa o carro aqui no estacionamento mesmo, amanhã eu vou pegar um Uber. Mas
Mas esses irmãos, na hora, falavam para ele, não, querido, vai te pegar Uber, rapaz, tu tá de carro aí, aquele carrão maneiro, vai pegar o carro, rapaz, facinho. Vai lá, cara, vambora. Aí, mulher, vou de carro mesmo, para que vamos pegar Uber? E aí, a lei da afinidade, da lei da atração, já ajudou a fazer com que ele tenha o livre-arbítrio dele influenciado, só que até aí ele acha que é o livre-arbítrio dele. Ele acha que é ele que está querendo ir. E ele vai pegar o carro e vai embora. Aí tem a lei da causa e efeito, né? Por quê? Porque quando ele está indo no carro, ele já não está bem, já bebeu um pouco, pode ser, esses irmãos perturbando a cabeça dele, falando, não sei o quê, e ele já não está muito feliz. E esses irmãos, não, cara, vai para outro caminho, pega aquela rua lá, aquela rua ali é melhor, porque aí tu vai cortar caminho, não sei o quê, ele, vou por ali. E aí vamos supor que tem a nossa irmã Lana, que não, a Lana, ela é de Caxias, ela vem toda a sessão, não importa, pode ter a festa que for, ela veio, está aqui no terreiro. Aí ela pegou o carrinho dela ali e está indo embora, né? Só que o Átila já pegou um caminho totalmente diferente, que não precisava passar por perto daqui, para ir para cá dele. Mas não, mas ele quis passar, quer cortar caminho. Quando chega ali na saída de Barra Guaratiba, a Lana está virando feliz da vida, o Átila vem que vem, perdeu o controle na curva, bum, bateu. Quando ele bateu na nossa irmã Lana, mais 3 carros colidiram, fez um engarrafamento, um engavetamento. A nossa irmã Lana sofreu pequenos arranhões. A pessoa fala, cara, como ele bateu no carro dela? Mas ela estava fazendo a parte dela. A lei de causa e efeito faz com que tudo que ela faça, ela receba de volta. Então ela tem os afins que estavam perto dela, que eram os guias delas e mentores. A lei da causa e efeito, que se ela veio para cá para praticar caridade, alguém praticou a caridade também na hora que ela precisou. E ela sofreu os arranhões. Agora o pessoal que está nos carros de trás, está abrindo da festa também, e esses morreram. Não tem jeito, é a vida. Quem é que foi responsável por isso? Nosso irmão Átila, né? É o livre-arbítrio dele. É o nosso livre-arbítrio dele. Tudo bem? Até aí tudo bem. Só que isso tem um preço, né? Ele vai preso. Porque ele bebeu, e a gente está falando das leis daqui, da terra, do homem que é falho. Do homem que é falho, ele já vai preso. Você imagina quando a gente fala da lei de causa e efeito. O que vai acontecer com ele? Com aquelas pessoas que morreram, não ficaram nada felizes, né? E aí ele vai ter uma dívida, porque essas pessoas vão querer se vingar dele. Infelizmente as pessoas também não eram pessoas que estavam esclarecidas e vão querer se vingar dele. E ele vai arranjar um problema com o resto da vida dele. Mesmo depois de desencarnar, que essas pessoas vão culpar ele por que aconteceu com ele. Então, quando a gente não pensa, né, a gente pensa simplesmente no nosso livre-arbítrio, nós acabamos cometendo vários equívocos. E aí isso faz com que a gente pense se uma pílula mágica resolveria os nossos problemas, ou poderia causar novos problemas. Porque nem a lei da evolução vai poder nos ajudar, porque nós não temos o quê? Merecimento. Se nós não tivermos merecimento, nada vai poder nos ajudar. Por quê? Porque para a gente conseguir alguma coisa na nossa vida, nós temos que merecer. E como é que a gente merece? Fazendo a nossa reforma íntima, ensinando pessoas melhores. Precisamos ter sempre isso na cabeça. É fácil? Não. Muito difícil. Mas precisamos ter isso. Então agora, eu coloquei aqui algumas perguntas. Para quê? Para que a gente volte a pensar na pílula mágica, né? Será que as realizações das minhas vontades seriam melhor para mim e para o próximo? Será? Será que se realizasse todas as minhas vontades seria bom para todo mundo? Então, se eu tivesse a pílula mágica, eu cheguei hoje aqui no terreiro de banda, Exu e Pombogira, o pessoal já acha que Exu e Pombogira faz tudo, resolve tudo. Então eu vou falar já com o Exu agora do meu irmão Jorginho. Meu irmão Jorginho acabou de receber Exu hoje, primeira vez. Eu vou falar com o Exu dele e eu quero resolver o meu problema, porque eu preciso. E para isso, eu vou querer o quê? Realizar a minha vontade. Qual seria a minha vontade? Uma coisa boba. Olha. Se a gente pensar na vontade sendo uma coisa boba, vamos pensar que a gente simplesmente queira ser gerente da minha empresa. Eu quero ser o gerente da minha empresa. Legal? Quem não quer ser um gerente no seu trabalho bem sucedido? Eu quero ser gerente da minha empresa. Então eu falo com o Jorge, não, vai ser o seu Beludo. Seu Beludo, chega aqui. Eu quero ser gerente da minha empresa. Isso não é nada demais, tá certo? Aí vamos supor que o Veludo, se ele não fosse de plano, ele aí não vai fazer isso, mas se ele não fosse, ele pegaria e me daria a pílula mágica. Toma aqui, toma essa pílula e você vai ser gerente da sua empresa. Tudo bem? Tudo bem. Se isso acontecesse, será que isso fez bem a todo mundo? Será que eu, como gerente da minha empresa, sem ter mérito, eu vou conseguir manter a empresa?
E os funcionários? Será que eu estou pronto para isso? Será que o gerente que estava antes, que teve que ser mandado embora para mim assumir o cargo dele, ficou bem? Será que eu pensei nisso? Então tem muitas condições, tem muitas nuances que nós não vemos. Nós só não vemos a caixinha. Nós vemos aqui, ó, eu quero me dar bem, eu quero ser isso, eu. E aí, o nosso próximo? Como Jesus disse, amai a Deus sobre a tua vida, o próximo com a ti mesmo. Você fazendo isso, você está amando o seu próximo, pessoal? Então vocês acham que isso seria bom? Valeria a pena a gente pegar e receber essa pílula mágica? Então, nem sempre as nossas realizações, as nossas vontades vão fazer com que nós estejamos no caminho correto. Uma próxima pergunta, que é bem interessante também, é: será que eu tenho condições de saber o que é melhor para mim e para o próximo, sem ter o conhecimento do todo? Aí a gente vai voltar exatamente no que a gente falou, né? É muito fácil a gente julgar com uma visão limitada, que é a nossa visão. Agora é difícil a gente enxergar o todo. Então, como a gente falou na história do gerente mesmo, eu estou vendo só o meu lado, mas eu não pensei no gerente que tinha família e ficou passando fome, porque ele foi mandado embora. Não pensei na empresa que depois vai mandar todo mundo embora porque vai falir, porque eu não soube gerenciar. Eu não pensei em nada disso. Eu pensei só no meu lado. Eu quero ser o gerente, eu quero ganhar mais, eu quero ter sucesso. Mas eu não pensei nas consequências disso. Por quê? Porque nós não vemos o todo. Muitas vezes a gente julga as pessoas simplesmente por como ela é, como eu os vejo nesse momento. Mas eu não sei a bagagem que ela traz, nem dessa vida que fará das outras, pessoal. Precisamos ver as coisas com outros olhos. Precisamos tirar isso de dentro da gente, esse julgamento. Precisamos aprender a amar os nossos irmãos. Amar não quer dizer que nós vamos ser bobos, que vamos fazer o que eles querem, não. Isso não é amar. Amar é você ajudar na hora certa, no momento certo, mas sem julgar. Se vai ajudar, julgue, porque ele é, porque ele quer. Porque você sentiu isso no seu coração aqueceu. Não porque, não, ele é bonzinho. Não. Aí a gente vai simplesmente cair nisso. Nós não temos conhecimento do todo para saber quem é bonzinho e quem não é. Será que a resolução dos meus problemas através de um passe de mágica seria o melhor para a minha evolução? Essa é outra pergunta boa, né? Se eu tomasse a pílula mágica, eu resolveria meus problemas com um passe de mágica. Será que eu iria evoluir com isso? O que vocês acham? Não, né? Porque como é que eu iria evoluir se eu não fiz nada para merecer isso? Se eu não fiz esforço nenhum? Nós que somos pais, os nossos filhos, a gente deixa eles fazer o que quer? A gente deixa os filhos, vai lá. Por quê? Porque ele não aprende. Se você faz tudo para ele, comidinha, toma, filhinho. Você quer? Tem mãe que é assim. Tem mãe, você que está aqui, que é assim. A minha mãe está aqui, ó. Vou falar para ela. Ela me levava a aguinha na boca, é isso aí. Quando eu me casei, meu Deus, sou feliz. Mas a vida é assim. A mãe às vezes faz isso. Só que isso não é bom para o filho. Por quê? Porque ele não faz. Ele sempre vai depender de quem? De alguém que faça para ele. Alguém faz isso para ele. Então, quando ele precisar, ele não vai saber fazer. Então, nós precisamos entender que o nosso pai, por ser pai, ele pensa nisso em nós. Ele não vai deixar que nós cometemos isso. Então, se eu tomo a pílula mágica e resolvo meus problemas, eu não fiz nada para merecer. Quando vier um novo problema, porque vai vir, porque a gente deu as leis, a gente vai saber resolver? Não. A gente vai sentar e vai chorar. E aí? Se não tiver alguém para nos ajudar? Precisamos pensar, pessoal. Precisamos refletir se isso é a solução dos nossos problemas ou se a solução dos nossos problemas é a nossa reforma. É nós pensarmos diferente. Então, isso é uma pergunta bem interessante para o nosso futuro. A próxima pergunta seria: será que se eu me transformar em uma pessoa melhor, não me ajudaria a entender que os meus problemas são nada mais que provas? Opa, e acabamos de falar isso antes. Isso é uma coisa que eu aprendi a duros tapas, tá? Não foi fácil não. Aprendi, mas apanhei muito para aprender. Porque a coisa acontecia e eu achava que não era nada, acontecia de novo e eu achava que ia acontecendo sempre. Até uma hora que eu chegava na minha vida e falava assim: meu Deus do céu, por que isso acontece sempre? Por que sempre eu estou errando aqui? Aí eu peguei e falei: porque eu não estou passando na prova, né? É igual uma escola. Você está na escola, na faculdade, você vai lá, fez uma prova. Se você não estudou, você não passa. Você estuda, mas eu estudei, dei uma lida. Não é assim que funciona. Você tem que se esforçar. Você tem que ter uma ação de esforço. Muitas vezes nós não nos esforçamos na nossa vida material. Nós ficamos reprovados nas nossas provas. E nossa escola, às vezes numa entrevista de emprego. Por que a gente acha que Deus não vai fazer provas com Deus? Porque é muito fácil a gente chegar, vamos orar. Pai, me dá paciência, me dá amor.
Como é que ele vai fazer isso para te dar paciência? Ele vai te dar problema. Ele vai te dar problema. Você pediu paciência, filho? Então tá bom. Vou botar o Lúcio de novo para pisar no pé. O Lúcio, quando pisar no meu pé, eu só quero ver, ele ainda vai pisar rindo, que ele risadinha de lado assim na minha cara. E eu tenho que ficar na minha. Eu tenho que ainda chegar e falar, poxa, irmão, desculpa aí, tá? É um caminho. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil isso acontecer. Mas o que? Nós precisamos rever o nosso conceito. Porque quando Jesus já falava de dar uma face, se bater em uma, dê a outra, para mim, isso no início, quando eu olhei, isso é um absurdo. Isso aí, coisa de louco. Como isso vai acontecer? Bateu, não vou dar outra. Eu vou dar uma mãozada, porque, pô, fica abuso, mas não é o meu tamanho. Pô. Aí você pega e vê, né? Que, infelizmente, nós não entendemos isso. Mas, muitas vezes, as pessoas que batem em nós, quando eles batem em nós, eles batem porque eles estão sofrendo muito mais que nós. Isso que você só aprende com o tempo. As pessoas têm muitos problemas. E as pessoas, muitas vezes, não conseguem expor isso. E a forma dela expor é na agressividade. E muitas vezes, quando a gente é agressivo também, nada funciona. Eu vou falar isso. E eu vou dizer para você que eu estou passando por isso agora. E eu testei isso. Agora, no lado da minha casa, antigamente era piscina bar. Agora o cara reconstruiu e faz a zona dele. Ele quer fazer a zona e bota o som de noite. Ele acha aquilo bonito. Som altíssimo. Ele fica do lado da parede para mim. Então, para mim, dormir é uma terrível. Aí, isso aí, na semana passada, ele botou. Primeira coisa que veio em mim é, vou lá, vou bater lá e vou falar com ele, né? Aí eu saí do meu corpinho assim, olhei para mim e falei, que isso, Deus? Você não, isso aí, não. Aí quando ele falou isso, eu voltei para mim e falei, que isso, irmão? Não sou mais esse, né? Posso fazer isso. O que eu vou fazer? Vou ligar para a polícia. Para a polícia, eu liguei para a polícia, fiz lá, peguei protocolo. E a polícia apareceu. De nada, mano, eu fiquei lá. Isso eu liguei para a polícia, era no domingo, às 11 horas. Deu meia-noite e nada, né? Som alto. E eu já irritadíssimo. Né? Minha esposa também irritada, já falando que não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer. Rezar. Deitei na minha cama, fiz minha oração da noite matinal, falei, eu vou dormir. Nessa oração eu pedi ao pai, falei, poxa, pai, me ajuda, pai. Me ajuda. Não dá para dormir. Abençoa meu irmão aqui do lado. Joga umas bênçãos perto dele, para que o anjo que guarda dele consiga falar com ele, para que ele escute que ele está incomodando outras pessoas. Se eu preciso dormir, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, pai. Poxa, pai, se eu puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Juro de todo o coração para você, não tem se mentir. Não deu 5 minutos, o som acabou, não abaixou. Acabou o som, ele desligou o som. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo, meu amor? Tem alguém que gosta da gente. Ela falou, foi coincidência. Tá bom, foi coincidência. Dormi tranquilamente. Chegou ontem, o som de novo, né? A noite toda, 11h30 da noite, eu querendo dormir, porque hoje eu sabia que ia vir para cá, e eu acordo sempre cedo, e aquele som, aquilo já... Falei, vou orar de novo. Aí minha esposa, tu acha que vai funcionar isso aí? Não custa nada, eu pedi ao pai, se ele puder me ajudar. Eu fui lá, orei de novo para ele, pedi ajuda, poxa pai, abençoa o irmão de novo lá, porque eu posso entender que a gente precisa dormir, amanhã eu tenho trabalho lá, me ajuda, pai. Não deu 2 minutos, o som distribui. Então o que eu falo? Pode ser coincidência? Pode. Mas eu acredito que tem alguém lá em cima que olha pela gente. E se nós... Exatamente. E se nós pedirmos, entendeu? Eu vi que quando eu pedi o mal para o meu próximo, eu ia lá, queria bater, falar, nada aconteceu, porque ele botava o som mais alto, e se bobear, você puxava a arma, botar na minha cara, vai fazer o quê, mano? Eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Voltar para minha casa, ficar lá com o som alto, né? Assim, olha só, eu não fiz nada, só simplesmente pedi ao pai a ajuda dele. Você já compra uma ferramenta, que aí no próximo domingo você corta energia. E esse pessoal lá, eles vão puxar direto do poste. Eles já grudam lá direto do poste. O cara tá lá, já bota o jacaré já direto no poste lá. Lá é Sepetiba, já vão botar no poste o jacaré e acabou, não resolveu o problema. Então, pessoal, isso é muito importante a gente ver que o mais importante não é isso, né? Isso foi só o que eu estou falando, uma coisa que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive, mas pelo fato de nós chegarmos e amar mais. Quando a gente pede o bem para o nosso irmão, mesmo que aquilo esteja nos incomodando, não é fácil para mim não.
Tá? Eu não vou ser hipócrita igual assim, não, estava feliz da vida, pedindo que iluminasse ele, abençoasse ele fazendo uma zona que estava fazendo lá, prejudicando todos os moradores, pessoas de idade que moram ali na rua e tudo. Não, aquilo para mim me deixou de início meio chateado. Eu falei, poxa, ele está errado. Mas aí é o julgamento, né? A gente julga, a gente já vai julgar logo. Na hora que eu conseguir me libertar desse julgamento, eu falar, não, abençoa ele, porque só o amor que vai ajudar para que possamos construir e edificar. É só o amor que faz isso, gente. Então, quando eu emanei amor, o Pai conseguiu chegar de alguma forma nele, pelos guias dele, por alguma forma, impactar ele, e às vezes ele parar e pensar, eu tenho que ir para casa porque tem um filho que está me esperando, e eu tenho que fazer alguma coisa, e sair de lá e desligar o som. Alguma coisa aconteceu, como eu não sei. Mas então o amor faz isso. Então nós precisamos aprender que as coisas só vão funcionar através do amor. Precisamos amar mais. O ódio só vai trazer mais ódio. A gente acabou de ver a lei da afinidade. O ódio só traz mais ódio. A raiva só traz mais raiva. Só o amor que traz o amor. É difícil, fácil não é não. Eu sou provado até hoje em várias coisas. Mas graças a Deus, estou tentando melhorar. Mas é difícil. Denis, Oi. só para corroborar com esse teu exemplo, ontem, você está falando, eu me lembrei, ontem passou no Jornal Nacional, talvez algumas pessoas tenham visto, um projeto de música que eles fazem na Maré, uma orquestra sinfônica. Mas o interessante não é só o projeto é lindo, eles estão percorrendo o mundo, estão na Inglaterra, jovens da Maré, e formam uma sinfônica, né? E tocam músicas belíssimas, eles pegam músicas brasileiras e tocam na orquestra. Mas o interessante não foi como ela nasceu. Aliás, o interessante foi como ela nasceu. O rapaz, o responsável, ele falou o seguinte, olha, esse projeto nasceu porque o meu pai, ele era maestro, músico, alguma coisa assim, foi sequestrado e morto, há 13 anos atrás. E, durante as investigações, descobriram que, provavelmente, os assassinos saíram da Maré. E aí ele falou assim, cara, o que eu fiz? Eu falei assim, ele poderia ter se revoltado, né? Simplesmente, que a maioria de nós aconteceria isso, né? Espraguejaram, tinha que sair dentro da favela, né? O que ele fez? Ele falou assim, não, vou abrir um projeto lá, eu não sei se o pai dele já fazia isso, ou iniciou isso, ele reforçou aquele projeto. Há 13 anos, já passaram mais de 200, 300 crianças, cara, mas é um negócio lindo. Então, assim, vem exatamente de encontro a esse exemplo que você está dando. Ou seja, através de uma dor muito profunda, que poderia normalmente gerar revolta, ele conseguiu pegar aquilo e transformar vidas, mais de 200. Né? Eu pego depoimento de algumas pessoas envolvidas. Então, é um pouco isso que você está falando. Não, perfeito, irmão. É exatamente isso. A gente vê que quando a gente faz as coisas por amor, tudo funciona. Você vê mais de 200 pessoas. Se às vezes ele fizesse isso com outras intenções, mesmo que levasse o amor, mas com outras intenções, ainda com raiva e revolta, não iria para frente. Às vezes você vê as pessoas fazendo projetos sociais lindíssimos, mas vê que o negócio não anda, não dá certo. Por quê? Porque se não tiver o amor, nada acontece. Porque não é verdadeiro, né? Aí a gente volta naqueles princípios que a gente estudou, que a gente vai poder ter a vaidade, o ego, e muitas vezes a gente sabe que as pessoas fazem isso dessa forma. Pode falar. Ô, Deison, isso que você falou agora, esse exemplo, eu realmente não acho que foi coincidência não, tá? Eu já observei isso algumas vezes, são coisas muito difíceis de explicar, mas eu acho que é muito a ver com a tal da lei da atração. Mas, sem mudar totalmente o assunto, tem um experimento que foi feito, acho que foi feito em Nova York, que reuniu um grupo de pessoas, que colocou essas pessoas em meditação profunda pela paz. E essas pessoas, não eram nem tantas, assim, achamos de 30 pessoas. Eles foram quantificar as taxas de criminalidade na cidade. As taxas foram quantificadas e eles, quando observaram, viram que um grupo de pessoas que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, só em meditação pela paz, eles conseguiram diminuir os índices em 5, 10, 20%, níveis absurdos. Ou seja, isso é um experimento científico, que não é assim, não, uma coisa obscura, se as pessoas forem procurar, elas vão achar isso. Então já se sabe, hoje em dia, como é que pode fazer para melhorar as coisas. É porque provavelmente quem está nos setores de poder não tem interesse de que isso... Mas você, por esse exemplo, você está mostrando que a nossa vibração, ela pode operar
pílulas mágicas. Exatamente. Né? A pílula mágica é a vibração, eu acho. Exato. Não existe a pílula mágica. Nós construímos as nossas pílulas mágicas, né? Não existe uma pílula mágica. Ninguém vai dar uma pílula mágica como um remédio. Vai no médico e te dá um remédio e passa a tua dor. Não. Nós construímos o nosso remédio. Isso é que é importante, né? É o que eu gosto sempre de falar das sombras, né? Todos nós temos sombras. Todos nós temos coisas que afetam o nosso coração, que nos traz tristeza, nos traz medo, nos traz angústia de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Nós guardamos muitas vezes isso dentro de nós, bem escondidinho, porque aquele que está lá dentro, bem escondidinho, que ninguém veja, porque é uma coisa que eu mesmo tenho muitas vezes vergonha daquilo. Só que isso é muito ruim. Sabe por que isso é muito ruim? Isso vai fazer que isso vá aflorando dentro de mim, mesmo guardado, ele vai aprimorando. Então nós temos exemplos disso de pessoas muito boas, como o próprio Dalai Lama, que é uma pessoa maravilhosa, mas teve aquela vez que ele beijou o garoto, que foi uma discussão danada. Por quê? Porque uma sombra que ele tinha guardado tanto tempo, tem uma hora que ela explodiu. O próprio João de Deus, que é uma pessoa que fez curas gigantes, mas se perdeu no mundo do poder e da sedução. Então, todos nós temos nossas sombras, e se nós não cuidarmos delas, que é botar elas para a luz, né? Quando a gente fala sombra, ela só pode ser extinguida pela luz. Então nós precisamos cada dia botar um pouquinho dela para fora. Ah, não, vai resolver? Não, não vai. Mas nós vamos conseguir andar de um passinho em passinho, como eu gosto de falar sempre. Os pretos velhos me ensinaram isso, né? Devagar e devagarinho, mas quem caminha com o preto velho nunca ficou no caminho. Então aquele passinho que eu dou, eu estou caminhando. Porque se eu não resolver nessa vida, Deus é misericordioso e bom. E vai me dar uma nova oportunidade de resolver. E aí, o nosso próximo. E aí, esse é importantíssimo, né? Será que os meus desejos não poderiam provocar novos problemas? Por quê? Eu vou resolver o problema. Então tem meu desejo é resolver o problema. Mas se aqui resolvendo aquele problema daquela forma, eu não vou provocar um novo. Então vai adiantar a pílula mágica para mim resolver o problema agora? Não. Porque vai vir o outro e eu não vou saber resolver. Então não adiantou de nada. Então isso é importante. O importante é que a nossa reforma, e aí por isso que a gente fala, né, já teve a palestra aqui da reforma íntima maravilhosa que a nossa irmã Francis fez, que é exatamente a reforma, né? Quando nós nos reformamos, nós mudamos aquela parte. Aquilo não volta mais, a gente não vai mais voltar a errar daquela forma. Então nós precisamos melhorar. E isso só a nossa reforma vai fazer, para que quando vem a próxima prova, o próximo problema é o quê? Eu saiba como resolver facilmente. Falar, não, isso aí é pequeno, isso aí eu já resolvi. E aí, será que se eu me colocar no lugar do outro, eu não conseguiria evitar novos problemas? Quantas vezes a gente arranja problema por não se colocar no lugar do outro? Se esse irmão que estava lá do lado da minha casa com som alto, se ele se colocasse do lado do outro, tinha pessoas que iam trabalhar no dia seguinte, ele não. Mas tinha pessoas do lado que ia trabalhar e estava cansado, precisava dormir. Se ele tivesse pensado nisso, será que ele ia estar com som naquela altura? Ele ia baixar. Mas ele não pensa nisso, ele pensa só no ego dele. Eu quero agora o quê? O que eu quero agora é fazer minha festa, estar aqui, bebendo, oba-oba, e estou nem aí para os outros. É meu livre-arbítrio. Eu quero. Mas isso causa o quê? A lei da afinidade, da atração, a lei de causa e efeito, e a evolução vai vir para botar isso tudo. Então, precisamos mais nos colocar no local dos outros, dos nossos irmãos. Antes de fazer alguma coisa, vamos pensar se aquilo não vai agredir o nosso irmão. Isso é difícil, tá, pessoal? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu até hoje erro, tá? Eu sou sincero, até hoje erro. Um dia desse mesmo, a nossa irmã Tereza ali, eu falei grosseiramente com ela, não foi, irmã? Depois pedi desculpa. Mas na hora eu estava nervoso, ajeitando as blusas ali, uma coisa na minha cabeça. Eu cheguei para ela e falei, não, depois eu falo contigo, foi alguma coisa assim, meio grosseiro. E depois eu mesmo me vi fazendo aquilo, eu falei, por que eu fiz isso, cara? Tem algo errado comigo, não é normal. Fui lá e pedi desculpa para ela. Por quê? Porque eu não deveria ter agido daquela forma. Mesmo cheio de problema, eu tinha que ter parado, pensado e agido corretamente. Mas a gente não age assim. A gente muitas vezes age pelo impulso. E é isso que a gente precisa ponderar mais. Será que se eu estivesse no lugar dela e ela falasse assim comigo, eu iria gostar? Se eu tivesse pensado isso, eu não tinha feito. Então, às vezes a gente precisa pensar mais nas coisas, a gente precisa pensar antes de agir, a gente precisa refletir antes de agir. E isso é importante que a gente faça isso com mais frequência na nossa vida. E aí isso aí vem lá da frente, né, da pílula mágica que a gente estava falando. Será que o sucesso, a prosperidade ou o poder, sem o devido merecimento, não pode ser muito mais prejudicial do que benéfico?
Se a gente, muitas vezes a gente pensa só no eu, né? Só que não adianta de nada eu ser muito próspero. Eu conheço pessoas que são prósperas, têm dinheiro, têm tudo que quer, mas que vivem à base de remédios. Toma remédio o dia todo, gasta mais de 5 mil reais com remédio para depressão. São coisas absurdas. Fala assim, como pode? A pessoa tem dinheiro, pessoas que têm muito dinheiro. E não adianta. Sabe por quê? Porque isso não quer dizer que ela é feliz. A prosperidade, se não vier com merecimento, com o nosso trabalho, não vai trazer felicidade. Por quê? Porque nós não nos reformamos. Nós não entendemos o que nós precisamos fazer. Uma vez, eu gosto de contar uma história, eu adoro contar história, tá? Desculpa pessoal, mas eu gosto de contar história, que é o que aconteceu comigo, é como eu vejo, né? Eu lembro que eu tinha 19 anos, comecei a trabalhar no jornal O Globo, né? E eu trabalhava lá como suporte de informática, e eu me achava o cara, né? 19 anos. Mas eu estava revoltado porque eu ganhava pouco, eu era trainee na época, eu falei, pô, eu ganho tão pouco, né? Aí já tinha um salário bom para a época, mas eu achava que ganhava pouco. E aí eu peguei o elevador, quem eu vejo no elevador? A faxineira, uma senhorinha escura. E ela toda feliz, cara, no elevador, e eu revoltado, né? Pensando naquilo, pô, eu tinha que ter um aumento, eu trabalho muito. E ela feliz, né? No elevador, cantando até. Eu lembro que eu cheguei para ela e perguntei, viu você, tinha 19 anos, cheguei para ela e falei, a senhora está feliz? Ela falou, tô. Eu falei, mas por que a senhora está feliz? Eu dei para ela porque eu não entendi nada. Eu vi ela ralando a beça, coitada. Aquela senhorinha já devia ter uns 60 e poucos anos. Eu falei, por que a senhora está feliz? Aí ela virou para mim e ela falou uma coisa, cara, que eu não vou esquecer nunca mais. Ela falou, eu estou feliz, meu filho, porque eu vou chegar na minha casa. E é simples, mas tem uma caminha para eu deitar, tem um pratinho de comida para mim comer, e eu vou dormir, descansar, meu filho. E amanhã eu estou aqui de novo. Aí eu olhei e falei, deixa eu chegar em casa, vai comer, vai dormir. Com o salário que ela tem, ela está feliz, cara. E eu estou aqui triste. Só porque eu ainda não tenho condições, tenho 19 anos, acabei de começar a minha vida e queria ter já um carro melhor e ter um Escort. Pô, que terrível. Mas eu queria ter uma coisa melhor, né? Pô, merecia, trabalhava, pô. E aí? Aí a gente para e vê que é muito difícil, a vida não é fácil. E nós somos crianças. A cada dia estamos aprendendo um pouquinho. A cada dia alguém vem e nos passa uma mensagem. Os nossos próprios guias e mentores nos ajudam, nos influenciando, para que possamos entender que precisamos mudar. Precisamos dar aquele passo para frente, mas não com uma pílula mágica, porque não vai trazer a solução. Eu vou dar 10 passos para frente, mas quando eu cair, eu voltei 50 para trás. Então precisamos fazer isso por nós mesmos, pelo nosso merecimento, trabalhando, porque sem trabalho não tem merecimento, não tem honra. A gente conseguir as coisas fáceis é muito fácil. Uma vez eu estava na padaria, eu com meus exemplos, mas eu estava na padaria, eu vou todo dia nessa padaria com o papão, né? Aí minha do caixa conheço, fala comigo, né? Simpática, vez eu estava na padaria. Eu dei para ela 5 reais, né? Para comprar o pão, era 2 reais, eu acho. Ela me deu troco de 50, né? Eu peguei o troco de 50 e falei, opa, tá errado, eu te dei 5. A menina que estava atrás de mim falou pro cara assim, ó, olha que idiota. Ela falou, olha que idiota. Aí eu peguei e pensei, cara, eu por estar fazendo certo, eu sou idiota. Entendeu? Mas fazer o quê? É o grau de evolução que ela está. Ela está nessa vida, porque eu já fiz isso. Quando eu era novo, eu já fiz a minha besteira. Já quis me dar bem. Eu lembro que são coisas bobas, pessoal, que a gente faz na nossa vida, que provocam coisas absurdas. Que a gente não vê que é corrupção. Quando a gente chega no mercado e quer pegar uma carne boa, já tinha aquele açougueirozinho, tu ia lá e dava 5 reais para ele, lá de gorjeta. Tu achava que aquilo ali era... Não, tô dando uma gorjetinha, cara. Droga nenhuma, porque o dia que tu não der os 5 reais pro cara, ele não vai te dar carne boa no outro dia. Porque é propina. Ele está ali para te dar carne boa, porque ele ganha o salário para isso. Mas nós não pensamos assim. Está incentivando ele. Exatamente, mas nós não pensamos assim, não, eu estou sendo bonzinho ainda, eu estou ainda fazendo caridade, ajudando ele, porque ele vai ter um dinheirinho a mais no final do mês. E isso é como nós pensamos. Então, muitas das coisas da nossa vida, a pílula mágica nem necessitava. Por quê? Porque nós poderíamos corrigir de uma forma muito simples, como disse ali, sem fazer nada demais. Simplesmente a gente evitando de fazer alguma coisa que estivesse fazendo mal ao próximo, estaria fazendo bem para a gente. Olha só. Então, eu acho que a gente pode refletir mais sobre isso. Entendeu? A gente pode refletir mais de como funciona a nossa vida. E o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse mundo? Para que estamos aqui? Será que aqui não é uma escola para a gente aprender? Será que eu não estou sendo egoísta, vaidoso, autoritário, para
alcançar os meus objetivos? Isso aí é outra pergunta importante, né? Muitas das vezes, a gente vai alcançar nossos objetivos, né? A gente passa por cima de tudo e de todos. Eu não estou nem aí. Entendeu? Não, o meu objetivo é esse. E eu vou justificar o meu objetivo, tá? Eu vou justificar. Eu agora, como estou aqui como dirigente do Tujal, eu vou pisar na cabeça do Lúcio, porque o objetivo maior é o Tujal. Tá certo? Tá certo? E eu vou justificar isso. Na minha cabeça, eu estou justificando que eu estou trabalhando para Deus. Deus quer que eu faça isso aqui a melhor casa do mundo. Então o Lúcio está pisando no meu pé, eu vou pisar na cabeça dele para ele não pisar no pé mais de ninguém. Olha só, eu acabei de me equivocar. E acabei de equivocar várias pessoas que estão debaixo de mim que acharam que isso aí está correto. E olha que muitos locais estão assim. Sabe por quê? Porque é muito simples a gente delegar a nossa culpa para outra pessoa. Então sempre tem os obsessores. Sempre tem espírito obsessor. Duvido que qualquer um de vocês não tem obsessor. Por quê? Porque quando você tem um problema, é mais fácil você dizer que o problema é seu, irmão, ou que o problema é do outro, que está te perturbando. Eu vou dizer, eu que sou uma pessoa ruim que estou precisando do Lúcio? Não. É o capiroto que está aqui e influenciou a fazer isso. E na realidade ele não está aqui nem porque é meu obsessor, não, porque eu sou muito evoluído para ter obsessor. É o obsessor do Lúcio. E ele me influenciou porque é assim, não? Porque ainda tem isso. Eu falei lá. A vaidade, né? A vaidade, eu não posso ter obsessor, não. Eu, como dirigente, como é que eu vou ter obsessor? Terrível, né? Se eu não ver que eu tenho que ter merecimento, que eu tenho que praticar boas ações para Deus afim a mim, não adiantou de nada. Eu posso ser quem eu for. O próprio Jesus Cristo, se ele tivesse vindo aqui no feito que ele fez, andar de sandalinha, só pregando o amor, ele não seria quem ele foi. Se em qualquer momento daquele ele tivesse feito alguma coisa errada, ele cairia por terra, mesmo como disse, sendo filho de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Vocês sabiam disso? Todos nós somos filhos de Deus. Não é Jesus, não, todos nós é nosso irmão. A diferença é que ele está muito evoluído. Ele já passou por tudo que a gente passou e está muito mais alto. Só isso. Ele aprendeu. Porque uma coisa que eu gosto de falar é que nós aqui temos a nossa hierarquia aqui, né? Nosso plano terreno, que é o poder, né? Então quem pode mais, está mais alto na hierarquia. No espiritual não. Eles me ensinaram que no espiritual eles não estão nem aí para o poder. Então se você chama ele de Bezerra de Menezes ou de Pai João, ele não está nem aí. Sabe o que ele quer? Ele quer praticar caridade. E aí os outros espíritos que estão vendo ele daquela forma, reconhecem ele pela moral dele. Por espírito que ele é, pela luz que ele carrega. E vão respeitá-lo por quem ele é. Não é porque ele impõe isso, não, é porque ele é. Os outros fazem questão de ajudar e respeitar ele. Olha que diferença. Isso é a lei do amor. É aí que precisamos entender para que possamos evoluir. E aí agora eu vou tocar no assunto que é chato. Será que a busca pela pílula mágica não seria uma tentativa de barganha com o sagrado? E aí? O que vocês acham? Será que eu não estou querendo fazer uma troca? Aqui a gente vê que tem muito local que faz isso, né? Muita gente faz isso. Tem muitos locais. Você vai em vários locais aí, que se dizem até umbanda, mas não são, não. Eu gostaria de deixar isso bem claro. E você vai lá, a pessoa fala, ó, a gente vai ter que fazer aqui um trabalhinho para você, vai me dar 14 mil, a gente vai resolver isso. Entendeu? E esses 14 mil, eu vou fazer um trabalhinho para a espiritualidade que me acompanha, que não é de umbanda, pessoal, pelo amor de Deus. Esses espíritos não são bons, não. São espíritos igual a gente. Como eu falei, a lei da afinidade. São espíritos que são afins igual a gente. Eu vou lá para fazer um negocinho para ele, para agradar ele, dando o que ele gosta. E ele vai chegar para você agora e vai tirar as coisas que estão te perturbando. Vai chegar no teu emprego, vai lá quebrar a perna lá do teu gerente, ele vai ter que sair, tu vai virar o gerente. Resolveu tudo, aí você está felizão. Agora sim, está tudo resolvido, eu sou o gerente. Só que aí você começa a fazer um monte de arnice, né? Como a gente falou. Daqui a 3, 4 meses, o teu gerente já ficou bom na perna, ele vai retornar. É reação. Aí você desceu, aí você vai ficar revoltado. Não, aí você vai lá no trabalho. Não, mas olha só, é porque você não fez por merecer. Agora vai ter que dar pelo menos um engambelo. Pelo menos 3 mil, tu vai ter que deixar que vai fazer um gambelozinho para resolver o seu problema. E você vai fazer isso por resto da sua vida. Por resto da sua vida você vai lá pagar para fazer um trabalhinho para resolver o seu problema. Dessa e da outra. Sim. E aí, não, as consequências é a causa do efeito. Aí a gente nem entra nisso, estou falando nem só. Isso. Oi. Nem entra nisso, materialismo.
Sim. E depois, quando você for para É a lei da causa e efeito. Aí depois que for pro outro lado. e vai ficar o resto da vida preso com esse espírito pagando. Exato. Exato. Que você, Ele que é o obsessor, vai ficar obsessor seu. você imagina só, as pessoas que não entendem é fácil. Mas eu vou falar um caso que era até da minha própria sogra, tá? Ela era candomblessista, 50 anos de santo, tudo, e ela fazia as coisas lá. O santo dela. E ela tinha lá as coisas lá, até que era até o que eles chamam do Egum, que era um pedaço de uma pessoa, tudo que ela usava para fazer os trabalhos para ela. E aí tudo bem, como ela acredita, não tem problema nenhum. E aí eu não me meto. Só que eu falei para ela, minha sogra, a senhora vai morrer, a senhora sabe disso. Todos nós vamos morrer, né? Alguém aqui acha que vai viver para sempre? Não, então nós vamos morrer. Imagina só quando você morrer, essa pessoa que a senhora está escravizando aqui, que está presa aqui. O que ele vai fazer com a senhora quando a senhora morrer? Ele já está lá mais tempo, hein? Olha que ele já conhece mais o outro lado. Aí a senhora chega lá toda bobinha, ele vai fazer o quê? Opa, garotona, né? Você não me usou quando eu estava lá? Agora vem cá, agora é minha vez. Ué, é normal, vocês são afins, gente. A gente não falou da lei da afinidade? Quando você morrer, você vai ficar junto de quem? De quem você é afim. Não existe o céu e o inferno, não, pessoal. Desculpa, eu vou falar isso para vocês. Não queria, mas não existe. Não existe. Não vai ter anjinho tocando quando você morrer. Não vai ter. E nem vai ter o fogo queimando, não. Mas você vai continuar aqui, simplesmente num plano diferente, com todos os afins a você. Aí você imagina só. Você imagina esse espírito que você escravizou quando você morrer. O que ele vai fazer contigo? A gente não pensa nisso. A gente pensa só no hoje. Então isso é muito perigoso e complicado para a nossa vida. Se a gente não pensar no todo, como a gente já falou antes. Então a barganha que a gente faz com o sagrado não existe. Porque o sagrado não faz barganha. Os espíritos superiores, gente, são amor. Se a gente fala que os orixás são fragmentos de Deus, que é o todo, nosso Pai, como é que a gente pode acreditar que um espírito dessa envergadura, que é Deus, é uma parte de Deus, pode ter vaidade, ter ego? Porque quando eu falo que meu nome é Denison, e que é algo que vocês me chamam de Denison, isso é ego meu. Porque qual a diferença faz você me chamar de Denison ou de João? Ou de Lúcio? Ou de Marcelo? Não, Marcelo não, aí eu vou ficar chateado. Átila então, aí eu vou sair correndo. Então é o que eu falo, cara, isso é nosso ego, a nossa vaidade. Senão a gente não faria, não teria problema. Se nós entendermos que o propósito de estar aqui é exatamente fazer um trabalho, então uma das coisas aqui nessa casa mesmo, que muita gente reclama, é que não tem pai de santo. Não tem. Eu não faço questão de ser chamado de pai de santo, de zelador, de dirigente, podem me chamar de irmão, podem me chamar de Denis. Importa o nome que me dão? Não. Agora importa que estejam aqui com amor, para a gente fazer um trabalho de servir. Sempre que a gente puder servir a espiritualidade, eu estou feliz. Agora, o dia que as pessoas vierem para cá e não tiverem com amor, não tiverem a fim de fazer esse trabalho de servir a espiritualidade, aí sim, aí eu vou ficar muito triste. Então eu falo, nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. Como agir? Isso é o importante. E aí, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi numa casa que eu fui há uns 15 anos atrás, chama GETEC, o Grupo Espírita Trabalhadores do Bem. Foi onde fez eu mudar toda a minha visão. Eu era um bandista, sempre fui, né? Ia com a senhora e com a minha avó lá, né, mãe? Desde os 6 anos a gente ia lá na Anzolina. Eu sigo. Oi? Eu sigo GETEC, então. Há 15 anos eu fui lá, Walter Júnior. Fui lá, fui médio de lá durante 5 anos. Ele que me salvou na pandemia, tá? É isso aí. E aí, aquela casa fez eu aprender o que era estudo, porque eu achava que isso era absurdo. Eu era bandista, cara. Tu acha que eu me consultava com um guia? É que nada, rapaz. Sabe por quê? Porque eu sou um bandista, não preciso falar com ninguém não. Eles sabem o que eu quero. Eles sabem tudo o que eu preciso. Então não preciso falar com guia nenhum. Eu não sou nem um pouco arrogante, né? Prepotente que é isso? Não, porque eu era arrogante, eu tocava, eles sabiam o que eu queria, o que eu precisava, então não falava com guia nenhum, eles sabiam. E estudar para quê? Porque se eu precisasse saber de alguma coisa, eles me falavam, eles falavam comigo, sempre falavam. Para que eu vou estudar? Isso era o meu pensamento, era assim que eu pensava. Super arrogante. Era feliz da vida naquela época, né? A criança sempre é feliz, né? Mas a vida vai te levando por outros caminhos, né? Chega uma hora que ela fala assim, garotão, está na hora de crescer, né? E aí a evolução, olha aí, olha Deus agindo as leis. A evolução fez com que a minha esposa escutasse no rádio esse programa, do Despertar. Walter Júnior, tá tocando no rádio um programa aqui, coisa de louco, e ele falando várias coisas que eu achava absurda, cara. Quando ele falou da incorporação,
tinha incorporação consciente. Falei, esse é mão marmotagem, cara. Eu nunca incorporei, nunca senti nada, mas eu falava isso. Mão marmotagem, não sabia. Sabe por quê? Porque eu aprendi que incorporação tinha que ser inconsciente, senão era marmotagem. E aí depois disso, minha esposa ficou ouvindo, eu falei, e minha esposa, eu quero ir lá, era numa garagem. Eles começaram na garagem, era na garagem da casa dele. Vamos lá na casa, vamos lá na garagem. Aí, tá, vamos lá que eu vou lá contigo. Não vou deixar você sozinha. Fui lá com ela, sentei, porque eu me achava o cara, né? Então, estava comigo, estava com Deus. Não sei se era bem Deus, mas eu achava naquela. Eu sentei lá muito bem, tudo bonito, ouvi lá a explicação dele, tudo bem. Chegou no final, ele chegou, Paulo, cumprimentou a gente, falou com a minha esposa. Pô, você precisa ler um livro, você quer ler? Ela, quem é aquela para ler? Lê Magia de Redenção do Ramatiz. Aí eu falei, mas livro Ramatiz, gente. Magia de Redenção. Tá bom. Ela, não, eu quero ler. Eu falei, tá bom. Eu vou comprar esse livro para você. Aonde? Não sabia nem onde vendia livro, porque eu nunca tinha comprado livro para ler nada. Fui eu procurar, não achei. Um belo dia soltei no metrô ali em Botafogo. Tinha uma banquinha, cara. Um negocinho, eu vi justamente o livro de Magia de Redenção posto assim na minha cara. Não tinha coisa que eu não vi. Eu falei, tem que comprar. Eu peguei pro cara, o chefe. E era um cara de cabelão, todo hippie, né? Eu falei, chefe, eu preciso de um livro desse aqui, de Magia de Redenção. Aí ele olhou pra minha cara e riu. Esse livro não é pro senhor, não. Né? Eu falei, não é mesmo, é pra minha esposa. Ele falou, sei, porque o senhor é um bandista, né? Eu olhei pra cara dele e falei, sou. Ele, esse aqui é o seu livro. Porque eu não é um livro. Enquanto dorme o nome do livro. Juro pra você, quando eu peguei aquele livro, eu falei, não, eu não leio não preciso ler não. Ele falou, chefe, lê. Se você não lê, você traz que eu te devolvo o teu dinheiro. Mas lê isso aí, por favor. Lembra? Alguém está dizendo que você tem que ler isso. Alguém está dizendo, esse cara doidinho, né? Mas o que custa, né? Me dá isso aí. Dá. Comprei, fui para casa, comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro, parece que abriu um portal na minha mente, eu comecei a ver coisas. Eu falei, caraca, esse livro aí falou exatamente o que aquele cara falava, de uma forma que eu entendi melhor. Será que eu não estou pensando errado? E aí foi, abriu a vírgula. Passei a frequentar lá. Deixa eu escutar mais o que aquele louco fala, para ver se não tem a ver. Com isso, quanto mais eu fui escutando e aprendendo, aquilo foi entrando no meu coração, e era um trabalho na época muito pequeno, que era ele e a esposa dele, mais 4 médios, e era na garagem dele, e num belo dia, eles quiseram fazer uma feijoada para arrecadar, e eles não tinham a menor noção de parte financeira, de nada disso, era muito complicado, a esposa dele que fazia, estava todo enrolado, eu prontifiquei para ajudar, já que estava ali, né? Posso ajudar? Ajuda! Dali acabou. Entrei para ser médico, comecei a ser o diretor financeiro da casa e fiquei 5 anos como diretor financeiro lá, fazendo parte do grupo de médicos, fiz todo o estudo. No final trabalhava na desobsessão já lá. Lá não tinha gíria de Umbanda, era desenvolvimento. E aí aprimoramos esse desenvolvimento, que eles faziam um desenvolvimento muito simples. Eu, como já trazia uma bagagem de Umbanda, levei um atabaque, logicamente, para colocar. E a gente fez um desenvolvimento de Umbanda e foi uma coisa maravilhosa na minha vida, porque fez eu mudar todo o meu propósito. Mas tudo na vida tem um motivo e um porquê. Então eu precisava ter outras experiências. Depois de 5 anos saí de lá, fui para outras casas, até vim parar aqui no Tujal. E hoje, sem menor pretensão disso, porque eu sempre gostei muito de tocar, quem me conhece sabe disso, eu adoro o atabaque, tá? Mas foi me sugerido essa responsabilidade, e de início eu vou dizer para vocês que deu medinho. E eu falei, será? Não incorporo, né? Mas eu parei para conversar com eles. Como eu falei, evolução, a gente precisa escutar os nossos mentores, nossos guias. E quando eu fiz a minha meditação e conversei com eles, o que eles falaram para mim me convenceu. Quando eles falam para mim assim, você que sabe, filho, mas nós sempre estaremos contigo. Você imagina só. Se eu sei que eles estão comigo, por que eu não vou abraçar? Né? Então, muitas vezes a gente não faz isso. A gente não consegue entender a grandeza deles. Então, esse lema, né, que acabou que eu fugi até do assunto, né, vocês desculpem que eu não sou palestrante, eu dou mal. Esse lema, né, entrego, confio, aceito e agradeço. Isso explica a nossa vida, gente. Se a gente entregar a nossa mão na mão de quem sabe cuidar de nós, que é o nosso Pai maior, a gente confiar no que Ele vai prover na nossa vida, a gente aceitar, porque é difícil aceitar. Porque muitas vezes a gente vai ter que passar pela dor, porque nós provocamos a dor, então nós temos que passar aquela dor para poder evoluir. Então nós temos que aceitar isso. E aí sim, ainda além disso, a gente agradecer. É a gratidão. O poder da gratidão é a maior que tem. Então agora eu vou botar aqui o nosso hino da Umbanda,
tocado, que eu acho muito bonito. E isso aí é a nossa lâmpada, né? Esse ano representa. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar. Amanda, paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a luz de Pai Oxalá, salve a Casa Santa, bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos, bênção a todos que foram e a todos que ainda virão, para sentir diante do congá a luz que vem de Aruanda. Axé. Amanda, paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá.
uma pergunta. Quem é que vai ficar na fila da pílula mágica hoje na nossa sessão? Espero que ninguém, gente. Que bom. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Peço desculpa porque avancei na hora. Agora que eu vi, a gente vai falando, ninguém me avisou. O relógio estava errado. Tá bom? Muito obrigado.